Gente, o que eu vou falar aqui, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, é: não dê nenhum passo em direção daquilo que Deus manda você correr. Não dê nenhum passo em direção daquilo que Deus manda você correr. Não dê nenhum passo em direção daquilo que Deus manda você correr. Pega o seu dedinho de profeta e fala: não dê nenhum passo em direção daquilo que Deus manda você correr. Escute uma coisa: o crente em Jesus não está sem direção nesta vida. O crente em Jesus tem alvo. Esse alvo é Cristo. Esse alvo é a vontade de Deus. Esse alvo também são pensar nas coisas do alto. Enfim, o nosso alvo é caminhar na nova vida que Deus nos concedeu. Nós estávamos em trevas, nós estávamos perdidos. Você poderia ser o cara mais perfumado, cheiroso, bonito, bem vestido. Sem Jesus você estava cheirando morte, que nem eu. Não precisou nem ter um passado horrível de criminalidade. Só o fato de não ter Jesus, tu cheirava morte. E eu também. Porque nós estávamos mortos espiritualmente. Quando nós reconhecemos que nós éramos pecadores, e reconhecemos que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Messias, aquele que morreu por mim e ressuscitou por mim, eu recebi então vida. Você recebeu vida. Você se tornou uma nova criação. Você agora foi aceito na família de Deus. E o maior milagre aconteceu. Muitas pessoas buscam soluções para a sua saúde, para a sua área financeira. Todas essas coisas Deus se preocupa também e Deus já proveu nessas coisas. Mas antes de tudo, o que o ser humano realmente precisa é nascer de novo. Um ser humano que não nasceu de novo da água do Espírito é um ser humano que não tem vida eterna nele. Quando alguém recebe a Cristo, recebe a Jesus, ele recebe vida eterna. Essa vida eterna muda tudo na vida da pessoa. Essa vida eterna dentro dele muda tudo. Caderninhos de regras, de mandamentos da igreja não funcionam. É a mesma coisa se você pegar um porquinho, colocar joias naquele porquinho, passar um talco naquele porquinho, deixar o porquinho cheirosinho. A hora que você larga aquele porquinho, ele vai para a lama. Por quê? A natureza dele. Quando nós aceitamos a Jesus e nascemos de novo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Não mais ficamos felizes com a injustiça. Não mais ficamos felizes com o pecado, com o erro, mas nós ficamos incomodados, porque nós sabemos que nós nascemos do alto em Cristo Jesus. O maior milagre é o milagre do novo nascimento. É quando alguém deixa de ser pecador por natureza e passa a ser justo por natureza. Se você está em Cristo, se você está em Jesus, o que é estar em Cristo, pastor? Está com a sua fé, não nos seus braços, não na sua religiosidade, mas com a sua fé em Jesus Cristo. Então você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo, não há condenação sobre a vida dessa pessoa. Não há condenação do inferno sobre a vida dela.
quem acusará os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Não precisa fazer quebra de maldição. Por quê? Porque quando você creu em Jesus e nasceu de novo, toda maldição foi colocado nele, em Jesus, para que por meio dele fôssemos abençoados com todas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se levante por fé dizendo glória a Deus, aleluia, eu creio nessa palavra. Glória a Deus. Vamos fazer uma regressão. Não. Vamos voltar quando era bebezinho, porque lá você foi rejeitado. Não. Jesus foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus levou a nossa rejeição. Eu não sei se os seus pais te programaram. Eu não sei se os seus pais te planejaram. Eu não sei, pastor, eu nasci por um acaso, só se for humanamente falando. Mas Deus tinha contemplado o seu nascimento. E desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu para ser uma bênção aqui nessa terra. Levanta sua mão e diga aleluia. Essa é a nova vida, a vida de fé, a vida de caminhar pela fé, a vida de caminhar crendo na palavra de Deus. O que é caminhar pela fé, pastor? É você caminhar sendo orientado, obedecendo a palavra de Deus. A fé é crer na palavra de Deus. A fé é obedecer a palavra de Cristo. Isso é fé. E esse é o nosso alvo, o alvo de caminhar a nova vida que Deus nos concedeu. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês aqui. Quando Jesus morreu, nós morremos. Se você não entende essas coisas doidas que a gente fala aqui, vem caminhar com a gente mais. Senta com a gente para a gente poder ter tempo. A gente fica horas e horas te explicando. Mas quando Jesus morreu, nós morremos. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida. O antigo João, o antigo Carlos, o antigo fulano morreu, sepultado. O novo homem surgiu agora, totalmente abençoado. O problema é que você fica olhando a sua vida e se move pelo que você vê fisicamente. Eu te convido a você se mover por aquilo que Deus fala a seu respeito. Quando você começar a se mover por aquilo que Deus fala a seu respeito, então você vai ter uma colheita sobrenatural e poderosa nessa terra. O começo pode ser difícil, pode ser, pastor, é muito difícil caminhar pela fé, seguir, é muito difícil. Comece no pouco, vai no pouco, vai naquilo que Deus te fala, vai naquilo que Deus te ensina, vai naquilo que Deus ministra no teu coração, vai obedecendo, e você vai crescendo. A luz do justo é como luz da aurora. Cada dia vai passando, até ser luz perfeita, até ser dia perfeito. Tem coisas que você começa a caminhar com Deus na fé, você começa a não entender muito. Mas deixa eu te falar, você não precisa no momento entender, você precisa é crer. Crer que Deus está trabalhando na sua vida. Tem gente que fala assim, quando eu comecei a caminhar com Deus, escute, quando eu comecei a caminhar com Deus, parece que as coisas pioraram. Pioraram não, as coisas já estavam ruins demais, mas estava no escuro, nas trevas, e você não via a sujeira que estava a vida. Quando Jesus entrou, a luz entrou, você passou a ver a sujeira, e você diz, piorou. Não, a sujeira sempre estava ali. Mas o que você tem que fazer? Jesus, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Ao quê? A limpar toda a sujeira.
e vai deixar esse quarto, essa casa bonita, linda, cheirosa, para louvor da glória do Senhor. Eu vou te ensinar a receber. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. O nosso propósito é caminhar na nova vida que Deus nos concedeu. O crente em Jesus Cristo, ele deve caminhar na nova vida que Deus concedeu. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Desde a eternidade passada, Deus já havia planejado uma vida espetacular, extraordinária, de boas obras para mim e para você. Deus já tinha planejado isso, e essa vida que a gente deve viver é a vida de Deus. Miles Monroe disse: a morte não é uma tragédia, a tragédia é uma vida sem propósito. É uma tragédia quando você não vive aquilo que Deus te chamou para viver. É uma tragédia quando você não vive aquilo que Deus planejou para a sua vida. É uma tragédia. Gente, você não precisa, eu disse, você não precisa viver levado pelas ondas. Você não precisa ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Você não precisa ser cauda acompanhando e rastejando, você foi chamado para ser cabeça. Você não precisa viver à mercê das pancadas da vida, você tem que assumir o protagonismo da sua vida e dizer: eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se o próprio Jesus disse: não seja a minha, mas seja a tua vontade, ó Pai, quem dirá nós? A gente precisa buscar a vontade de Deus. Lembra aquele versículo que diz, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar. Muito bem, você está fera aí, glória a Deus, escola bíblica dominical em vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. A Bíblia não diz buscar unicamente o reino de Deus e a sua justiça. Não, diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Reino, rei, tem rei, a vontade, a soberania dele. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar a vontade dele para a sua vida. Que não seja feita a minha, que não seja feita a tua, mas que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Bobos somos nós, de não queremos entregar o volante da nossa vida para o Senhor. O Senhor sabe o que faz. O Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deixa ele te conduzir. Deixa ele conduzir. Na direção de Deus, você caminha de passos largos. Na direção de Deus, você corre. Na direção de Deus, você corre. Naquilo que não é direção de Deus, você não dá nenhum passo para lá. Quem está aí, diga amém. Agora, uma coisa interessante para mim e para você é que é necessário considerar que existem investidas do mundo, do príncipe deste mundo, a saber, Satanás, cuja tentativa é nos distrair. Satanás deseja distrair os crentes. Satanás deseja distrair aqueles que seguem a Jesus. Por quê? Porque é um fracasso, é uma bomba no terreno do inimigo quando um crente vive aquilo que Deus chamou ele para viver. Você está aí? Ok, acho que eu não deixei muito claro isso. Mas é um prejuízo para o inferno quando um crente vive aquilo que Deus chamou o crente para viver. Ok. Então, a tentativa do diabo, deste mundo, é distrair o crente. E escute isso, diariamente, nossa mente é bombardeada
E nós precisamos saber como vencer essas batalhas. Diariamente, a nossa mente é bombardeada. Diariamente. Seja investida de enfermidade, seja investida de tentação, seja investida de você não vai conseguir, você é um fracasso, seja investida de ninguém gosta de você na igreja, você precisa deixar, abandona a igreja, você não tem mais jeito. A nossa mente é... Quem é assim também? Acontece com você? Levanta a mão. Salmo 91:5 diz: flecha que voa de dia. Flecha que voa de dia. Ou seja, setas lançadas pelo nosso inimigo para tentar nos tirar do foco. Flechas, setas lançadas pelo inimigo para tentar tirar o crente do foco. O que é seta? O crente está caminhando. Vem a flecha do inimigo, a seta do inferno. Para quê? Para tirar o teu foco. Para tirar o foco da direção. Quando você está pegando uma pista, pode tirar o texto. Quando você está pegando está indo, está viajando, tem as placas que indicam o local onde você quer chegar. Tantos quilômetros é isso, tantos quilômetros é aquilo. Tem ou não tem? E essas setas do inimigo é como placas para tirar você do foco, para tirar você da direção de Deus. E a gente precisa saber lidar com essas coisas. Tem gente que não sabe e acaba esmorecendo na fé, ou acaba sendo distraído por meio do caminho. No meio do caminho ele é distraído e ele não consegue caminhar na direção de Deus. Essas setas vêm do nosso inimigo, o diabo, e tem essa finalidade. Agora, pastor, o que fazer diante dessas setas? O que eu faço diante dessas flechas que vêm do inimigo? Quantos querem saber? Diz amém. A Bíblia vai falar do escudo da fé. A Bíblia vai falar da armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, da palavra, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do evangelho da paz, e vai falar do escudo da fé. A fé é como escudo para essas flechas. Eu vou repetir isso. A fé é como escudo para os ataques de Satanás. Eu vou repetir desse lado aqui, que eu acho que tem um avivamento desse lado aqui. A fé é como um escudo para bloquear as setas e flechas do inferno. Esse lado também tem avivamento. A nossa fé é um escudo. Vocês acharam que eu ia falar mais alguma coisa, né? E eu ia mesmo, é que acabou esquecendo, entendeu? Então o que eu faço diante dessas setas, pastor? Use a fé. Escute isso. As setas são sugestões do diabo para nos desviar da rota, enquanto a palavra de Deus é direcionamento do Altíssimo para permanecermos na rota. Se você conhece a palavra de Deus, então você conhece a vontade de Deus. Se você conhece a vontade de Deus, então você saberá discernir as setas do inimigo. Quanto mais palavra de Deus preencher seu coração, mais luz você terá no seu caminho. Quanto mais palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus preencher o seu coração, mais luz você terá no seu caminho. Gente, fé é andar pela palavra. Fé não é crer no nada. Fé é crer naquilo que Deus diz. Quem não enche o seu coração com a palavra, dificilmente vai conseguir vencer as setas do diabo. Pegou essa? Porque se as setas são sugestões do inferno para a sua vida, e você não conhece a orientação de Deus,
quem não tem uma orientação de cima, qualquer sugestão vale. Quando você conhece a palavra de Deus, você tem luz no seu caminho. E quando você tem luz no seu caminho, você não aceita sugestões, você discerne. Isso que está vindo na minha cabeça é do inferno. Isso que está vindo na minha cabeça é do diabo. Tira a sua vida. Ninguém gosta de você. Se mate. Vai descansar. Quando na verdade a pessoa sai de um tormento momentâneo e acaba entrando num tormento eterno para nunca mais sair. É coisa séria. Quem conhece a palavra, tem luz no seu caminho, conhece a vontade de Deus, e passando por problemas e provações, ele vai lembrar de Daniel. Daniel que estava na cova dos leões, mas Deus ouviu a oração de Daniel e mandou com que os leões não fizessem nada com Daniel. Enviou o homem e fechou a boca dos leões. Ele começa a lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele começa a perceber que aqueles 3 foram lançados na fornalha. E aqueles 3 estavam crendo no Senhor. E o 4º homem começou a caminhar com eles. E nem um pelinho do braço se queimou. Quem conhece a palavra sabe, eu não tenho diferença de Daniel. Eu não tenho diferença com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não tenho diferença de Davi. Eu não tenho diferença nenhuma de Abraão. Eu não tenho diferença alguma de Elias. Eu não tenho diferença nenhuma. Se você não está entendendo, eu quero dizer o seguinte: se Deus os libertou, se Deus os salvou, se Deus planejou, se Deus os salvou de momentos dificílimos, eu vou crer. Eu vou crer. Eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer que vai acontecer na minha vida também. Aleluia. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quem tem palavra de Deus no coração tem luz. Quem conhece a palavra tem luz. O crente que conhece a palavra e o crente que não conhece a palavra, dá uma diferença dos dois. O que não conhece a palavra descabela na situação, fala: meu Deus, o que está acontecendo? Murmura, quem não conhece murmura, começa a dizer Senhor, reclama ao Senhor, começa a murmurar: por que não está acontecendo isso na minha vida? Por que não está acontecendo? O que conhece a palavra, ele sabe, não está acontecendo, mas eu estou plantado à beira de riachos, eu vou dar fruto no tempo certo eu vou dar fruto, no tempo correto eu vou dar fruto, tudo tem um tempo determinado por Ele, e eu sei que no meu tempo vai acontecer. Quem conhece a palavra tem saída, quem conhece a palavra tem solução, quem conhece a palavra sabe que tem um Deus que vai se levantar e vai agir em nosso favor em qualquer momento. Não é do nada, mas é no de repente de Deus. E de repente encheu-se a casa e foram vistas línguas como de fogo e todos foram cheias. Deus gosta do de repente. Eu não sei da forma que você chegou aqui, eu não sei da forma que você tem vivido, mas em nome de Jesus eu declaro o de repente de Deus na sua vida, o de repente de Deus, o de repente a porta se abrindo, o de repente o diagnóstico dizendo você não tem mais essa doença, o de repente dizendo a porta se abriu. Esse é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Quem não tem a palavra anda no escuro. Já acabou a luz da tua casa já? Você viu como que é legal você caminhar no escuro? É legal nada, gente. Você bate o dedinho na quina do piso. Hoje na sua casa, você é mais chique do que eu, sua casa tem aqueles rodapé embutido, né? Não tem... Rapaz, agora você vai caminhar no escuro, você vai bater o pé. No escuro você se arrebenta. No escuro você cai as coisas, bate nas coisas. Mas quando tem luz, você sabe
como caminhar. Quando tem luz, você sabe para onde vai. Quem tem palavra não está desesperado. Quem tem a palavra não está apavorado. Quem tem a palavra sabe por que está acontecendo, para onde você está indo. Um dia alguém quis explicar a fé no sentido assim: o filho em cima do muro e o pai embaixo. Era escuro, o filho não via o pai, mas o pai dizia: pula, pula, filho. Acredita no pai, pula. E aí o filho pulou e o pai o abraçou, diz: isso é fé. Eu não creio que fé é pular no escuro, não. Fé não é pular no escuro. Fé é você saber e crer sem ver fisicamente. Fé é luz da palavra na sua vida. Fé é luz de Deus na sua vida. Quem tem palavra sabe para onde está indo. Não está andando no escuro, não. Quem tem palavra sabe para onde está indo. Sabe mesmo, pastor? Sabe. Quem tem a palavra de Deus sabe. É que enquanto a gente considerar esse livro como um livro antigo qualquer, mas quando a gente considerar isso aqui como palavra de Deus, manual para as nossas vidas, então você vai ver a diferença. Eu glorifico a Deus por nossa equipe. Eu glorifico a Deus por nossa igreja, porque é uma igreja, para a glória de Deus, que ama a palavra de Deus. É por isso que aqui a gente faz os louvores e a gente já entra na palavra de Deus. Pastor, não dá oportunidade para ninguém? Como não? Você não viu a minha irmã que fez a abertura? Você não viu as pregações de ontem? Você não viu a pregação de domingo? São várias oportunidades. Mas no momento de culto, nós te dedicamos tempo para a palavra de Deus. Se você não entender a palavra, se você não prestar atenção na palavra, olha, eu vou te falar, não vai acontecer nada na tua vida. É difícil. Você não vai conseguir plantar coisas boas. A gente precisa amar a palavra de Deus. Você precisa, antes de sair da sua casa, ou na semana, você precisa dizer assim: ó, Senhor, usa a vida do pastor, ou de quem for ministrar, e fala comigo, me ensina. Aí você tem que estar preparado. Porque deixa eu falar uma coisa, essa daí é antiga, entendeu? Fala Deus, que escute. Até esqueci o que eu ia falar, assim, fala Deus aí. Hein? Porque para a glória de Deus, aqui nós não vamos ouvir o que nós queremos, mas nós vamos ouvir o que nós precisamos. Um dia uma pastora falou para um pastor: dá um filezinho para o povo que o povo gosta. Filezinho. Você vai receber o pão de acordo com a vontade de Deus. A gente não vai negociar e não vai falar para agradar você, para você voltar. Tem gente que vem uma vez só na nossa igreja, nunca mais volta. Por quê, pastor? Porque talvez no dia, eu me lembro um dia que eu fui pregar num lugar, Marrita, pensa no mover, foi tremendo. Uma mulher estava com um caroço na garganta e foi curada, foi uma bênção. De repente o mover de Deus pegou, tremendo. Chegou uma irmã lá e falou assim: onde que é a tua igreja? Eu quero visitar, eu gosto desses movimentos aí, dessas unção, né? Eu gosto dessas unção aí. Aí ela foi na nossa igreja. A hora que ela foi na nossa igreja lá, ela achou que era um movimento, a mesma coisa que aconteceu lá, e fogo. Chegou lá, era a palavra. Vamos abrir a Bíblia, vamos entender aqui, ó, nunca mais voltou. Os crentes querem coisa rapidinha, não é? McDonald's de Jeová, Burger King de Jeová, né? Vem aqui, 10 minutos eu quero ter um milagre na minha vida. Pastor, eu fiquei 20 anos na vida errada, fazendo coisa errada, minha vida está uma bagunça. Então eu quero que em 1 hora se resolva tudo. Você está onde? Morando aonde? Na lua? Não tem jeito, né, meu irmão? Vai precisar de paciência, sabedoria e plantação aí boa. Precisa ter paciência. Agora, se você tiver paciência para sentar, para ouvir, para aprender, então vai chegar um tempo que você vai falar: valeu a pena todo o tempo investido. Creia nisso que eu estou te falando, que é pura verdade. Agora escute uma coisa. Não pense que você conseguirá usar a fé para se defender das setas do diabo se o seu coração não estiver cheio da palavra.
Vamos para o exemplo de Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 1, vamos ler. A garganta está bem gasta por causa de ontem aí, mas vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Olha o que o diabo falou: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabia que Jesus era o filho de Deus. Você pegou essa? Lá na sinagoga, quando manifestou um demônio, o que o demônio falou? Ó, filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar. Eles já sabiam. Em Mateus 3, no batismo de Jesus, uma voz bradou do céu: este é meu filho amado, a quem eu comprazo. Deus falou, o diabo já sabia que Jesus era o filho de Deus. Mas o que ele diz? Se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Tentando colocar dúvida na identidade dele. Tem muito crente que para porque ele acha que não nasceu de novo, que ele acha que não é filho de Deus, porque o diabo começa a colocar as coisas. Se você fosse filho, você não estaria passando por esse problema. Se você fosse filho, tinha pelo menos alimento na tua casa, você não tem nada. Você abre o armário, dá até eco. Sua esposa fala: o que tem para comer? Nada, 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 nada. Está vaziozinho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender que não tem a ver o armário cheio quer dizer que você é filho, o armário vazio quer dizer que você não é filho. Você tem que entender uma coisa, meu irmão. Se você é filho, Deus cuida de você. Se Deus cuida de pássaros, de pardais, não vai cuidar de nós, que temos muito mais valor do que os pardais? Já aconteceu o tempo lá no passado, de eu estar com uma vontade de comer uma coisa, uma bolacha, um café, e não tinha nada, não tinha. Mas de repente, bate na porta da minha casa, minha mãe e meu pai, com aquela sacola amarela do São Judas, oh aleluia. Tinha bolacha, tinha café, tinha, aleluia. E eu comi dizendo obrigado, Jesus. E ela não sabia de nada que eu estava passando. Você crê que Deus faz essas coisas ou não? Deus faz essas coisas. Então, meu irmão, o diabo tentou falar: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Versículo de número 4. Respondeu Jesus: está escrito. Está escrito aonde? O Diego falou na Bíblia, vocês concordam com ele? Exatamente isso. Jesus cita a Bíblia para o diabo. Está escrito. Gente, isso tem um poder tão tremendo. O diabo não tem medo da sua conta bancária, do quanto você tem lá. O diabo não tem medo dos seus diplomas. Tudo isso é importante, ninguém está desprezando. Eu estou dizendo que o diabo não tem medo do quão importante você é, que nem ser humano arrogante. Você não sabe com quem você está falando. Ele fala, grande coisa. Mas o diabo tem medo daquilo que você sabe que está escrito. Um dia eu fui numa mecânica consertar meu carro, eu estava sem máscara. Eu entrei no lugar e li: não pode ficar aqui sem máscara. Eu já voltei. Bate e volta. Eu entrei, não pode ficar aqui sem máscara. Escrito. Quem escreveu? Certamente a diretoria, o dono daquele lugar. Tinha autoridade para escrever. E eu não vou ficar aqui dentro desrespeitando. Está escrito. Desenrola o manto aí, pastor. Você vai morrer, vou acabar com a sua vida, o diabo diz. Aí você diz: está escrito. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia.
Jesus sabia do poder desse está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o diabo pôde fazer? Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa. Assunto encerrado, ele não falou mais nada do pão. Falou, está escrito, acabou. Não, já era. Não, mas porque o pão... Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele foi para outra questão. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte... colocou Jesus na parte mais alta do templo e disse, olha o que o diabo disse: se você é filho de Deus, jogue daqui para baixo, pois está escrito. O diabo disse, está escrito também. Só que o está escrito do diabo é que nem o está escrito dos falsos profetas. Eles usam o que está escrito, distorcido. O diabo distorce, gente. Ele fala, está escrito. Olha lá que está escrito, ele dará ordens, falando que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo citou o Salmo 91, dizendo, se joga daqui, porque Deus vai dar ordem, está escrito, vai dar ordem para salvar você. Gente, está escrito, mas não nesse contexto de tentar a Deus. Eu vou me jogar aqui porque está escrito, Deus vai me guardar. Pastor Coutinho disse que está escrito que eu vou chegar até o fim na minha fé. Então, se eu vou chegar até o fim na minha fé, eu vou completar a minha carreira. Então, eu vou fazer um teste. Eu vou pular desse prédio aqui, porque Deus vai me salvar. Porque se eu vou chegar até o fim, você vai se esborrachar. E vai estar eu lá no seu velório. Era um irmão tão abençoado. Uma irmã incrível. É que nem a mulher do presbítero, que o presbítero morreu, aí chega lá no velório, o presbítero era ruim, na igreja era um santo, mas na casa era um satanás. Ele morreu, chegava um no caixão e falava, grande homem de Deus. E a esposa com um filhinho. Chegava outro, olhava, um homem extraordinário. Chegava a esposa... Chegava outro, um santo homem. A esposa falou, filho, vai lá ver, vê se é seu pai mesmo que está lá no caixão. Ô gente, olha lá, o diabo citou, está escrito. Mas olha o versículo 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo, está maluco, está doido? Eu vou pular não, isso daí que você está citando está fora de contexto. Está distorcido aí para arrebentar com a minha vida, sai fora. Não põe à prova, está escrito também. Gente, você precisa conhecer o que está escrito. Venha conosco nessa grande jornada de conhecer o que está escrito. Se você conhecer o que está escrito, sua vida vai ser totalmente diferente. Pastor, eu sou novo demais. Não tem novo demais nem velho demais para aprender. O Espírito Santo está para nos ensinar e encher o nosso coração com a verdade da palavra de Deus. Quando eu comecei, eu não sabia nem abrir a Bíblia no local que o pregador queria. O pregador falava, abra o livro em Josué, e eu ia. Começava a folhear a Bíblia. Aqui não acontece essas coisas. E eu ficava assim, fazendo assim. Quando de repente, achei. O pregador, vamos despedir com as bênçãos apostólicas. Acabou o culto, até eu achar. Um dia eu falei para a mulher do pastor, a irmã Maria, falei para ela, eu não sei, eu não consigo achar os textos. Ela falou, vai tendo paciência, vai lendo, vai abrindo a Bíblia. E para a glória de Deus estamos aqui. Então, meu irmão, vem com a gente para você conhecer o que está escrito. Jesus venceu o diabo, você percebeu na primeira entrada, primeira investida, primeira seta, Jesus venceu com o que está escrito. O diabo depois na segunda disse, está escrito. Jesus disse, também está escrito. E o que aconteceu? Versículo 8, depois o diabo levou para um monte muito alto, trocou de assunto também, resolveu aquela parada lá. Gente, deixa eu falar uma coisa, eu profetizo em nome de Jesus, que fases da sua vida que estavam difíceis de serem passadas, superadas, pode passar hoje pelo está escrito.
você vai até ter outras fases, mas pelo menos aquela que está há anos, gente, é 10, é 15, essa fase vai passar, porque está escrito. Quem não está entendendo, eu vou descer mais aqui. Oh, aleluia, aleluia. Você vai ficar para sempre com esse pecado de estimação. Você vai dizer, está escrito, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu sou livre agora em Cristo Jesus. Levanta sua mão e diz, obrigado, Jesus. Aleluia. Mudou de assunto, acabou, a fase passou. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aqui é para pegar o homem. Homem sem Cristo gosta de poder, gosta de grana, gosta de mandar, gosta de... isso aí mesmo. O que o diabo fez? Tudo isso lhe darei. Volta no versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O esplendor do mundo. Riquezas, fama, reinos, poder. Mostrou para Jesus, o diabo mostrou para Jesus. Deixa eu falar, o diabo é um marqueteiro de mão cheia. O diabo, ele mostra as coisas como se fosse lindos presentes. Quando você troca aquilo que Deus te deu por aquilo que o diabo apresenta, você vai ver que dentro daquele lindo presente tem bichos, está tudo podre lá dentro. Porque nada que o diabo dá é bom. Eu vou repetir para toda a igreja ouvir. Nada que o diabo dá é bom. Tudo que Deus dá é bom. O diabo mostrou o esplendor e os reinos do mundo, versículo 9. Olha lá o que o diabo disse para Jesus. Tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. O que Jesus disse? Jesus respondeu, retire-se, Satanás, pois está escrito. Pois está escrito. O que está escrito? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós estamos aqui prestando culto ao Deus Todo-Poderoso. Não precisamos ter nada para enxergar de imagem. Não, nós sabemos que Ele é invisível, sim, mas real. O Deus eterno, imortal, invisível, mas real. É isso, está escrito. Agora, e se nós não conhecermos o que está escrito? As setas vão nos levar. As setas vão nos iludir. As setas vão fazer com que a gente saia fora da rota. As setas vão fazer com que o crente perca tempo na sua vida. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, encher nosso coração com a palavra de Deus, porque assim nós sabemos o que Deus pensa, nós sabemos a vontade de Deus, e assim a gente vai conseguir discernir o que são os ataques do inferno nas nossas vidas. Gente, não dê nenhum passo em direção daquilo que Deus manda você correr. Naquilo que é a vontade de Deus, passos largos. Naquilo que não é, não dê nenhum passo para lá. 1 aos Tessalonicenses 5:22 diz, afastem-se de toda forma do mal. Na versão Almeida diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Na King James diz, afastai-vos de toda forma do mal. Na nova versão transformadora diz, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Que os nossos passos sejam sempre em direção à vontade de Deus. Que os nossos passos sejam sempre em direção à vontade de Deus. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, que você caminhe em passos largos para a vontade de Deus, para que Deus faça a vontade dele na sua vida, em nome de Jesus Cristo.